Boa noite, pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula de Spring. Então, na primeira aula foi uma aula mais curta, a gente só aprender mesmo como configurar o projeto, tá? Agora a gente vai começar uma parte mais prática. Então, pra gente, qual que é a ideia inicialmente que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe, a gente vai criar uma aplicação como se fosse de aplicação trabalhar com figuras geométricas, tá? É bom pra gente depois ver a parte de trabalhar com parte de herança também, tá? E a parte de polimorfismo, isso pra gente poder usar, ok? Então, vamos fazer inicialmente, vocês vão entender o funcionamento. Então, aqui dentro do SRC, eu vou dar um Ctrl 3, tá? E vou criar uma nova classe Java aqui, que eu vou chamar de triângulo. Tá? Só criar ela dentro de um pacote aqui, deixa eu ver, curso.spring, só curso.spring mesmo. Tá? Não precisa digitar muita coisa. Então, criei um pacotinho curso Spring aqui e o nome da classe triângulo. Vou dar um finish aqui. Ok, inicialmente eu vou colocar um método público aqui. Public void, chamar de desenhar. Ok? Só vou mandar imprimir uma mensagem aqui no console mesmo. Desenhando um triângulo. Ok? E que eu vou criar outra classe com o método main. Eu vou chamar de desenho app de aplicação. Isso é dentro do mesmo pacote mesmo, vou dar um finish. Só criar um método main aqui para ele. Tá? E que a gente, qual seria o funcionamento normal, né? Então a gente viria aqui, instanciaria um objeto da classe triângulo, né? Triângulo igual a new triângulo e chamaria, por exemplo, o triângulo.desenhar. Ok? Então essa aqui é a maneira tradicional que a gente faria para criar um novo objeto. Então é só mandar rodar como aplicação Java, tá? E vai chamar o meu método lá e vai imprimir a mensagem que desenhando um triângulo. Ok? Essa aqui é a maneira tradicional. Usando o Spring, como que a gente vai fazer isso aí? Vocês vão ver que para um objeto simples, como é o triângulo, tá? Que não depende de outros objetos, por enquanto nem tem nenhum atributo, vai ficar até um pouco mais complexo, mas a ideia é a gente ver, por enquanto não ver as vantagens do Spring, ver o funcionamento do Spring em si, tá? Mas a gente começa a ver as vantagens. Então aqui no arquivo Spring.xml, tem uma tag que a gente vai declarar chamada bin. Então a gente quer declarar um bin aí. Ok? A maneira mais simples de a gente declarar um bin é a gente formar apenas uma classe para ele. Tá? Para qual classe eu quero criar esse bin? Então aqui eu preciso passar o caminho completo. Então vou passar aqui o curso.spring .triângulo. Ok? Essa aqui é a maneira mais básica que tem. Ok, agora como que a gente vai conseguir instanciar um triângulo a partir do Spring? Então eu vou aumentar essa primeira linha aqui. Vou criar aqui então triângulo igual. Aqui então agora eu quero obter um triângulo a partir do Spring. Então antes disso aqui eu vou fazer o seguinte. Existem duas maneiras de a gente obter objetos através do Spring. A primeira delas é através do bin factory, tá? Que ele segue um padrão de projeto chamado factory, que a gente pode implementar. Não precisa necessariamente do Spring para implementar, né? Então seria uma fábrica de objetos mesmo. De alguma maneira a gente passa algum parâmetro para ele, a partir desse parâmetro ele consegue retornar um objeto criado para a gente, tá? Então essa maneira não é mais usada, ok? Não é recomendado usar, mas a gente vai ver só como que era o funcionamento. Às vezes vocês têm que trabalhar com algum código que use isso e saber isso aí. Depois a gente vê o application context que é mais usado, tá? Então inicialmente aqui vamos declarar um bin factor do org.springframework.bins.factor, tá? Vou chamar de factory igual. Aqui eu vou declarar um new xml bin factor, tá? Ele espera um atributo do tipo resource, então ele também é um pouquinho mais complicado de trabalhar. A gente vai ver que no application context a gente só vai passar a string com o nome do arquivo, tá? Então a gente vai colocar o new file system resource
tá? New File System Resource, e aqui sim a gente vai passar o nome do nosso arquivo, spring.xml. Ok? Uma coisinha. Beleza. Inicialmente é assim, tá? Lembrando que para funcionar o arquivo tem que estar aqui dentro na raiz do nosso projeto, tá? Esse arquivo spring.xml aqui. Beleza? E a partir do bin factory eu consigo fazer um factory ponto, tem um método aqui chamado getBin, tá? Então aqui a gente pode passar para ele ou uma classe, ou vai passar uma string, que seria um ID ou um nome que a gente vai definir lá no Spring, por enquanto a gente não está usando. A gente pode passar uma string, uma classe, daí a gente não precisa fazer o cast, tá? E esse último aqui não sei, beleza. nunca usei também, não tem tranquilo. Então vou usar esse primeiro getBin aqui, que ele espera uma class. Então eu vou colocar aqui triângulo ponto class, ok? Nesse caso não vai precisar também não vai precisar fazer o cast, porque a gente já está dizendo que é do triângulo, ok? E agora a gente vai tentar usar esse triângulo que a gente obteve a partir do Spring usando o bin factory, ok? Vamos rodar aí, ver se vai funcionar. Se tiver algum problema a gente tenta descobrir o que é. Tá, vou run as Java Application. Ok, já funcionou de primeira aí, só o arquivo está no lugar certinho, né? Não é dentro do SRC, seria dentro direto do projeto mesmo, ok? Essa é a maneira mais simples. Outra maneira que a gente pode fazer, a gente aqui no nosso bin, a gente formar um ID para ele. Então, vou chamar ID igual triângulo ID, ok? E a classe é sempre obrigatória, não posso tirar, ok? Então, aqui o que eu faria? Lá no desenho app, eu teria que passar, existem duas maneiras. Eu posso passar tanto, deixa eu tirar isso aqui, passar só a string, tá? Então qual vai ser, qual bin que eu quero pegar? É o nome do meu, que eu defini no ID aqui. Então tem um triângulo ID, vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui, beleza? Isso aqui me retorna um tipo object, tá? O getBin retorna, está falando aqui, ó, cannot convert from object to triângulo. Então estou tentando setar para o triângulo algo que me retorna um object. Então só vou mandar fazer um cast para triângulo aqui, ok? Vou salvar, vou rodar e vai funcionar normalmente, ok? Se eu não quiser fazer o cast, eu posso passar os dois atributos lá. Posso passar a string, vírgula, triângulo ponto class, ok? Salvar aqui, vou rodar, ele já vai funcionar também, ok? Então essa é a maneira de a gente trabalhar usando o bin factory. Outra maneira, que é mais recomendada, a gente trabalhar usando um application context, tá? Então esse application context aqui do Spring Framework.context, ok? Vou chamá-lo de context e aqui vou colocar igual a new. Aqui vai ser um pouquinho diferente, vai ser um class path application context. Class path xml application context, tá? Esse aqui, ó. Então eu digitei, ó, se quiser digitar completo, class path xml application context, ok? E aqui eu vou passar como existem vários construtores para ele, né? O que a gente vai passar aqui é só com o nome do arquivo mesmo, que é spring.xml, beleza? E aqui eu vou trocar o meu factory pelo, trocar o factory pelo, deixa eu aumentar aqui também, fica mais fácil vocês verem. Dar um Ctrl C aqui no context e vou colar aqui no lugar do factory, beleza? No mais funciona da mesma maneira, tem o mesmo método getBin, que pode receber ou só a classe ou só a string, usar um cast, pode receber os dois. Essa parte aqui não muda, beleza? Só tem um probleminha, se a gente rodar aqui, ó, a gente vai ter um erro, vai ganhar um erro, vai ser o seguinte, o que ele está reclamando pra gente?
file not found exception, então falando class path resource spring.xml não pode ser aberto porque ele não existe. Por que ele não existe? Na verdade ele existe, mas está no lugar errado. Então vamos pegá-lo aqui, ó, vamos arrastar para dentro do src, tá? Então quando eu trabalhar com application context, ele tem que estar dentro do meu pacote aí, src, ok? Então vou voltar lá no desenho app e vou rodar novamente, Java application, beleza? Aí ele já funcionou, tá? Então muda um pouquinho, é o lugar que a gente vai mudar o arquivo, mas o Spring XML a gente não muda nada, e só a gente, ao invés de usar um bin factor, a gente usa um application context. Ok, pessoal? Então a gente está começando, como eu falei para vocês, foi muito mais simples a gente fazer isso aqui, né, do que fazer tudo isso aqui, porque esse é um objeto, uma classe bem, que a gente cria objetos bem simples. Quando ficar mais complexo a gente vai começar a ver as reais vantagens. A ideia por enquanto é ver o funcionamento, tá? Próxima coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar lá no triângulo, vamos criar um atributo para ele, tá? Só para a gente ver como é que a gente pode injetar atributos. Então vamos criar aqui um private string tipo, quer dizer o tipo do triângulo, triângulo retângulo, triângulo isósceles, sei lá como é que fala, triângulo equilátero, esses tipos aí, vocês que manjam mais que eu, né, devem saber, tá? Beleza, vou criar o Ctrl 3 aqui. Aqui existem duas maneiras da gente injetar, pessoal, atributos no Spring, tá? Tem injeção via setter, que é o que a gente vai usar agora, e tem injeção via construtor, tá? Então vamos ver inicialmente o via setter. Então para isso a gente precisa ter um atributo setter para esse meu, precisa de um método setter, né, para esse meu atributo, tá? Opa. Então não, Ctrl 3, GGAS, opção de getters e setters, e você vai adicionar o tipo aqui, tá? Eu não precisaria do get para ele funcionar, só o set bastaria, ok? Mas veja que a gente já criou, vamos deixar, ok? Eu vou fazer dessa maneira e depois eu vou explicar para vocês, pessoal, que na verdade, para ele o que importa não é isso aqui, não é o nome do atributo, e sim o que o set, o atributo que está sendo gerado pelo set, na verdade, tá? Depois vou mudar aqui, vocês vão entender isso aí. Okay? Exemplo que a gente faz lá no Prime Faces, aqui também vai ter que funcionar dessa maneira. Ok, então na classe triângulo a gente só criou um atributo tipo string, chamou de tipo, gerou os getters e sets para ele. Vamos só mudar a mensagem, então, desenhando um triângulo do tipo mais get tipo. Ok? Beleza, vamos lá para o nosso Spring agora. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, eu estava fechando o bin na tag de abertura, então eu vou mandar fechar em outra tag, tá? E aqui dentro, pessoal, a gente tem uma tag chamada property, então eu quero definir uma propriedade, tá? Qual é o nome da propriedade? A propriedade então é tipo, ok? E qual o valor que eu quero definir para ele? Vou definir aqui triângulo equilátero, tá? Ok, aqui eu já posso fechar aqui mesmo, beleza? Então é dessa maneira que, quer dizer, é uma das maneiras de eu injetar propriedades em um bin, tá? Então essa aqui é o que a gente chama de setter injection, injeção por via setter, tá? Porque na verdade esse name aqui, tipo, ele tá lá na minha classe, ele tá pegando esse set tipo dele aqui, o set tipo, tá? Por isso que é a injeção via setter. E aqui na minha classe pp eu não preciso mudar nada, ok? Então vamos rodar Hanes Java Application, beleza, já funcionou, desenhando um triângulo do tipo equilátero. Ok, pessoal, vou tentar fazer essas aulas um pouco mais curtas, tá? No máximo uns 15 minutos, vou terminar essa por aqui, e na próxima aula eu volto mostrando para vocês como a gente pode um pouquinho melhor como funciona essa injeção via setter, ok? E mostrar a injeção via construtor, e mostrar também a injeção de objetos mesmo, tá? Apesar da string ser um objeto, ela se comporta mais como mais para uma variável primitiva do que um objeto em si mesmo, né? Então aqui ela é uma maneira mais simples de trabalhar, apesar de ela ser um objeto. Ok? Na próxima aula a gente vai criar uma classe separada e vai colocar um objeto aqui e vai injetar esse objeto no bin. Ok, pessoal?
Um abraço e até a próxima.